Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaquita e este é o canal Café com Pimenta. Se você quiser ser um colaborador do canal, o link para as doações está logo abaixo na descrição deste vídeo. Hoje vamos falar sobre o Anel Atlantis, na série Mitos Antigos. E de acordo com o Timeu e a Crítica de Platão, em 435 a.C., há 10.000 anos atrás, havia uma majestosa ilha continental, maior do que a Líbia e a Ásia combinadas, e deu à luz a um povo poderoso, com maravilhosas tecnologias concedidas a eles pelo próprio Poseidon. Eles foram os poderosos Atlantes que conquistaram e escravizaram as prototribos do norte da Europa, norte da África, Egito e Grécia. No entanto, em 9.445 a.C., as tribos de Atenas lideraram uma força de resistência internacional contra o Império Atlante. A aliança venceu, forçando os Atlantes a recuar para além dos pilares de Hércules, apenas para cair em desastres naturais e afundar no fundo do oceano de Poseidon em um único dia. Quer seja verdade ou não, de acordo com John Eckel, tudo o que restaria seria o Anel Atlântida de Luxor, deixado para trás no Egito por um sacerdote atlante em fuga. Ele então desapareceria nas abstrações da história. O povo escravizado da Europa, África, Egito e Grécia estavam livres mais uma vez, apenas para assistir enquanto sua aliança se dissolvia tão rápido quanto seus opressores atlantes. Com o fim desta antiga aliança internacional, as memórias históricas do passado foram perdidas. Tudo o que restaria seriam fragmentos de histórias contadas a Sócrates e, finalmente, a Platão. Nos próximos milhares de anos após Platão, os estudiosos discutiriam se a Atlântida realmente existiu. Até 1860, quando o egiptólogo francês Marquês de Grain descobriu o anel durante uma escavação no Vale dos Reis, lá no Egito. Segundo André Belizal, em 1922, o Anel Atlantis foi presenteado ao arqueólogo Howard Carter como um amuleto protegendo-o da maldição do túmulo de Tutankhamon. Maldição essa que supostamente tirou a vida do seu parceiro Lord Carnarvon e de outras 18 pessoas em 2 anos após a abertura da tumba de Tutankhamon. Após a morte de Howard Carter, em 1939, finalmente apareceu na posse de Belizal para ser mais explorado por suas habilidades místicas na década de 1970. Belizal passou quase 30 anos decifrando seus mistérios. Será que eles realmente remontam os dias de Atlântida colonial ou se eles não são nada mais do que bugigangas de um mercado do Cairo? Os Anéis de Atlântida carregam uma intrigante história ao longo dos últimos 50 anos desde a sua descoberta. Afinal, a descoberta coincidentemente aconteceu durante o movimento da nova era dos anos de 1950 e 1960 e, portanto, há suspeitas de sua autenticidade. Embora alguns relatos mencionem que sua descoberta ocorreu no Egito em 1860, há infinidade de histórias sobre o anel e a barra. Atlante se originou na França nos anos de 1900 e foram esquecidos até os anos de 1960, quando o movimento da nova era reviveu sua popularidade. Como mencionado antes, de acordo com Belizal, o Anel de Atlantis original foi encontrado em 1860 no Vale dos Reis pelo Marquês de Grain durante uma escavação, e era inicialmente conhecido como o Anel de Luxor. Mais tarde ganhou o nome de Anel Atlante em meados da década de 1960. O anel teria mais de 5.000 anos e era feito de arenito escuro das minas de Assuan. Foi adornado com símbolos geométricos colocados seguidos em arranjo específico. Parecia diferente de qualquer estilo indicativo da cultura egípcia. Seus padrões eram simplistas, conforme afirmado por Eckel. Parecia ser moderno e atemporal com a simplicidade de linhas e formas. 3 tiras semicilíndricas paralelas semelhantes a retângulos corriam ao longo do meio do comprimento da faixa do anel. 2 orifícios existiam nas pontas de 2 triângulos isósceles, e seu design segue medidas específicas associadas às proporções da geometria sagrada no meio dourado. Por causa disso, o Anel Atlantis é dito para ajudar na proteção, cura e intuição de quem o usa. Belizal era um praticante de radiestesia, que é o estudo dos campos vibracionais dentro do corpo humano,
que permitia o acesso a informações de objetos animados ou inanimados. Em meados da década de 1960, de Belizal conseguiu testes de vibração no anel usando instrumentos especialmente calibrados para decodificar a energia ressonante que vibra do anel Atlantis. Os resultados de Belizal descobriram que as formas geométricas do anel criavam um tênue campo de força de energia consistindo em diminutas vibrações dessa energia. Essa eficácia correspondeu ao correto posicionamento e aplicação do símbolo Luxor. As ondas eletromagnéticas do anel impediram a alteração de sua assinatura de energia. Esta energia atuou como um campo de força para quem a usasse. Supostamente, foi capaz de aumentar a capacidade de um indivíduo de acessar sua mente subconsciente. Com suas descobertas, Belizal codificou o termo forma de onda de Luxor, que tinha a ver com o estudo da geometria do anel. Ele então começou a criar uma versão maior e mais plana conhecida como harmonizador de Luxor, a fim de ver se princípios semelhantes poderiam ser usados para proteger lugares mais massivos como uma casa ou um escritório. No livro de de Belizal, Psyche Micro Vibratory Forces Invisibles, ele detalha a construção de ondas de Luxor, ou o que era mais conhecido como a Barra Atlantis. Ele descobriu que quando as formas foram achatadas, a engenhoca foi capaz de manter propriedades de compensação e equilíbrio das energias cosmotelúricas em uma área consistente. De acordo com de Belizal, a Barra Atlantis precisava ser orientada com o eixo magnético norte-sul. Para girar a energia da barra seria necessário um pêndulo para calibrar o melhor fluxo da energia. De Belizal também alegou que o anel e a Barra Atlantis foram baseados nas formas de onda autênticas encontradas nos sarcófagos egípcios para criar uma zona de proteção, para se proteger contra a ruptura de certas forças cosmotelúricas ou energias negativas trazidas de homens com más intenções. Outro cientista alternativo na qual de Belizal baseou sua pesquisa foi o Dr. Ibrahim Karim, e sua abordagem holística de unir a ciência da energia egípcia antiga, radiestesia, física e tecnologias modernas para criar pêndulos e dispositivos capazes de trabalhar com tecnologias novas e antigas. A abordagem de Karim chamava de biogeometria, pois era baseada em 3 qualidades essenciais que estão em ressonância com a única qualidade de energia sutil harmonizada: o verde negativo horizontal, o harmônico superior de ultravioleta e o harmônico superior de ouro. De acordo com suas teorias, qualquer forma de pirâmide e planos eram emissores de energia que focavam em uma onda de energia penetrante que ele chamou de verde negativo. Karim acreditava que essa onda de energia tinha 2 configurações de propriedade, horizontal e vertical. O verde negativo horizontal era benéfico para os sistemas vivos, enquanto o verde negativo vertical apenas preservava as coisas da decomposição. Nas discussões de Karim, ele acreditava que o anel Atlantis era feito com precisão para a emissão de energias benéficas que ressoavam na biogeometria 3. No entanto, embora de Belizal e o Dr. Karim tenham tentado várias abordagens holísticas e científicas, a maioria das pessoas na comunidade científica descarta seus métodos como pseudociências, devido à imprecisão de seus métodos, análises e conclusões. A pergunta que deve ser feita não é como eles chegaram às suas descobertas, mas de onde vêm as influências de suas crenças. Assim, para entender por que tais testes atraíram os crentes do movimento da Nova Era, seria necessário entender os tempos em que ele ocorreu. Embora os métodos de Belizal pareçam não convencionais, ele estava experimentando técnicas que eram bastante intrigantes para aqueles que participavam do movimento da Nova Era durante as décadas de 1960 e 1970. Esta foi uma época em que o interesse crescente no reavivamento de várias crenças espirituais estava em alta. Embora alguns argumentem que o movimento da Nova Era começou no início dos anos de 1930 e 1940, ele foi mais forte em meados dos anos 60 e até os anos 90. Os membros da Nova Era inspiraram-se fortemente em várias tradições esotéricas mais antigas, especificamente nas influências ocultistas do século XVIII.
Muitas dessas crenças ocultistas mais antigas e o ressurgimento de religião mais antiga da antiguidade foram adaptadas com várias influências de meados do século XX, principalmente nas ciências tecnológicas. A contracultura da década de 1960 também influenciou o desenvolvimento da nova era em sua abertura e perspectivas de outro mundo. Houve uma série de influências de meados do século XX, incluindo o trabalho do teólogo e espiritualista do século XVI, Emanuel Swedenborg, bem como do médico do século XVIII, Franz Mesmer, que teorizou a existência da transferência de energia natural entre objetos animados e inanimados. No entanto, uma das pessoas modernas mais populares para alimentar o fogo do movimento da nova era do século XX foi o profeta adormecido conhecido como Edgar Cayce. Por meio de sua proeminência nas décadas de 30 e 40, suas profecias e habilidades místicas para ditar possíveis curas para doenças tiveram seu legado vivo até os anos de 1980. Cayce entregou mais de 14 mil previsões individuais em 3 períodos distintos, entre 1877 e sua morte em 1945. Ele previu sobre eventos políticos, desastres naturais, mortes de celebridades e descobertas de todos os tipos. No entanto, suas previsões mais intrigantes foram sobre as vidas passadas de pessoas do continente perdido de Atlântida. Durante suas leituras clarividentes dos registros acásticos, ele deu uma versão da lenda de Atlântida, aqueles que reencarnaram de diferentes períodos de tempo de Atlântida, um relato detalhado da Atlântida antes e depois de 50.000 a.C., e sua destruição final devido a uma guerra entre filhos de Belai e os filhos das leis de Ele falou das consequências que vieram. Em alguns de seus relatos, ele mencionou padres que usaram cristais de energia e trouxeram leis e religiões para a Europa, Oriente Médio, África e Américas após sua queda, espalhando variações das histórias originais da Atlântida. Nas leituras de Cayce, ele frequentemente falava de vários cristais de energia, na maioria das vezes oferecendo recomendações sobre quais cristais usar para qualquer doença que afetasse o paciente. Como muitas outras religiões, durante o movimento da Nova Era, os campos de energia de joias e objetos eram bastante proeminentes. Se alguém acreditasse nas obras de Edgar Cayce como visões reais do passado, poderia haver alguma conexão com as obras de de Belizal e do Dr. Karim em seus testes científicos do Anel Atlantis? Ou eles poderiam estar refletindo suas crenças do movimento emergente da Nova Era? Durante o movimento da Nova Era, os cristais de cura ganharam popularidade como um tratamento alternativo à ciência médica ocidental moderna. Os praticantes que usam cristais de cura acreditam que eles agem com canais para uma cura e permitem que a energia da cura positiva flua para o corpo enquanto a energia negativa causadora da doença flui. As filosofias de cura moderna pelo cristal são baseadas em conceitos tradicionais emprestados de várias culturas, desde os antigos sumérios na Mesopotâmia, nos conceitos de proteção da mágica, os antigos egípcios na noção de preservação de alma, a cultura chinesa na crença da vida, a energia Chi, e o conceito hindu do budista do chakra, que menciona vórtices de energia vital, que dizem conectar os elementos físicos e sobrenaturais do corpo. Outras crenças culturais dos nativos americanos, como os Hopi, também foram emprestadas na explicação dos cristais de energia e seus poderes de cura. Embora a maioria dos cientistas acredite que não há evidência válida de cristal de cura na cura de doenças, ou que pode haver cristais ou pedras preciosas que possam ser diferenciadas pela composição química ou cor em relação a doenças específicas, os cristais de cura permanecem populares em spas de saúde e clínicas de saúde da nova era até hoje. No mundo de língua inglesa, os cristais de cura tornaram-se fortemente associados ao movimento espiritual da nova era devido às múltiplas fusões culturais e religiosas antigas para os usos dos cristais, bem como a promoção de extrema personalização e expressão criativa que alegadamente ofereciam. Com o desejo de muitos adeptos da nova era de conectar o novo e velho mundo, houve um impulso para descobrir se as interpretações mais antigas seriam paralelas e quaisquer formas de tecnologia moderna.
Quer se acredite na queda da Atlântida, nos testamentos dos profetas ou nos cristais de movimento da nova era, o que é realmente oferecido pelo Atlantis Ring and Bar de André de Belizal é uma exploração divertida da crença em vibrações positivas e campos de força de energia. Embora a ciência moderna nunca reconheça esses métodos como mainstream devido à sua forte correlação com o movimento da nova era, ela abre o pensamento para as habilidades e crenças potenciais do mundo antigo, não importa o quão distorcido ou opinativo possa ser. Afinal, mesmo na ciência convencional, há um movimento por abordagens mais holísticas e heurísticas entre o biológico e o social graças ao exame da epigenética, que revela que tanto os fatores sociais quanto ambientais são responsáveis pelas mudanças dos genes e, inevitavelmente, na sua evolução. Poderiam as ondas de energia que os cientistas da nova era exploram estar associadas à realidade? O que vocês acham sobre este tema? É um tanto polêmico, né, pessoal? Mas eu achei interessante, curti, por isso trouxe para vocês. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Este foi mais um vídeo do Café com Pimenta. Eu sou a Jaquita e aqui tratamos de qualquer assunto, independente de ser misticismo ou científico, fica a questão no ar. Você aí acredita que algum cristal ou qualquer peça antiga como o Anel Atlantis possa trazer algum tipo de benefício para nós seres humanos nos dias de hoje? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou ler todas com certeza. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.